E a história de hoje no canal, Histórias que a Vida Escreveu. A última carta de Carolina. Carolina, de apenas 17 anos, estava em uma batalha contra o câncer desde os 14. A doença avançou de forma agressiva e os médicos já tinham esgotado todas as opções de tratamento. Carolina sabia que seu tempo era limitado. Vivia cada dia com o peso de sua própria despedida, mas ainda assim, tentava esconder a tristeza por trás de sorrisos quando estava com sua mãe Ana. Ana era uma mãe solo, desde que Carolina era bebê. O pai havia partido antes mesmo de saber que a filha nasceria, e nunca mais deu notícias. Ana sempre foi tudo para Carolina, mãe, amiga, protetora. Por anos elas haviam enfrentado juntas todas as adversidades da vida, desde os desafios financeiros até as noites em claro no hospital. Em meio ao câncer, Ana se tornara a fortaleza de Carolina. Passava noites em claro lendo sobre alternativas, conversando com médicos e oferecendo esperança quando tudo parecia perdido. Mas Ana carregava seu próprio fardo. Havia sido diagnosticada com uma doença cardíaca, algo que sempre omitia da filha para não preocupá-la. Ana jamais imaginava que naquela jornada poderia ser ela quem não teria forças para continuar. As últimas semanas foram difíceis. Carolina se sentia mais fraca e o cansaço era cada vez mais evidente. Um dia, durante uma consulta, o médico confirmou o que Ana já temia. Carolina estava em estado terminal. Não havia mais nada a ser feito. Ao ouvir a notícia, Carolina ficou em silêncio, mas Ana desabou. Ver a pessoa que mais amava enfrentando um destino inevitável era uma dor que ela mal conseguia suportar. Ana, no entanto, decidiu não contar para Carolina o diagnóstico completo, preferindo manter a esperança até o último momento. Ela começou a escrever cartas secretas para a filha, mensagens que Carolina só leria no futuro, com a ideia de que, após sua própria partida, essas palavras pudessem dar forças a Carolina para seguir, mesmo na ausência dela. Mas o destino tinha outros planos. Em uma manhã chuvosa, Ana saiu para comprar os remédios de Carolina. Em uma curva perigosa, perdeu o controle do carro e sofreu um acidente fatal. Carolina ficou completamente sozinha. Sem saber da morte da mãe, foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital. Quando acordou e recebeu a notícia, Carolina sentiu o chão desabar. A última promessa que sua mãe lhe fizera, de que estaria ao seu lado até o fim, agora estava quebrada. Com a partida de Ana, Carolina ficou sem ninguém. Vivia numa casa cheia de lembranças, mas vazia de presenças. Durante dias, ela mal conseguia se levantar da cama. Pensou em desistir, deixar que a doença seguisse seu curso. Mas um dia, enquanto revirava os pertences da mãe em busca de algo que pudesse acalmar sua dor, encontrou uma gaveta trancada, e dentro dela, um maço de cartas endereçadas a ela. Cada carta era uma mensagem de amor, esperança e despedida. Nas cartas, Ana escrevia sobre a infância de Carolina, sobre o amor que sentia por ela e sobre os sonhos que tinha para o futuro da filha. Em uma das últimas cartas, Ana explicava sobre sua própria doença, revelando que temia não estar viva quando Carolina precisasse dela. Essas palavras mudaram algo em Carolina. Mesmo fraca, doente e sabendo que o fim estava próximo, ela decidiu que viveria os últimos dias com o espírito que a mãe sempre quis que ela tivesse: força e gratidão. A cada dia, Carolina lia uma nova carta, como se a mãe ainda estivesse ao seu lado, guiando-a em direção ao fim. Ela usava o tempo que lhe restava para escrever sua própria carta para a mãe, uma última despedida que esperava de alguma forma poderia alcançar o coração dela. Escreveu sobre o amor, a saudade e a gratidão de ter tido uma mãe como Ana. E na última linha escreveu: "Você me deu forças para continuar, agora espero encontrar você de novo em paz." Na última noite, Carolina se foi. A carta ficou ao lado da cama, uma última mensagem de amor entre mãe e filha. Quando os vizinhos encontraram Carolina, eles também encontraram todas as cartas, testemunhos de um vínculo que nem mesmo a morte conseguiu quebrar. E assim, a história de Carolina e Ana não terminou com suas partidas, mas se perpetuou em suas palavras, lembranças e na casa que, para todos que as conheceram, continuaria viva com o eco de sua jornada de amor e coragem. E a história de hoje no canal, Histórias que a Vida Escreveu. A cicatriz invisível. João Pedro nunca se sentiu à vontade em sua própria casa durante a infância. Seus pais brigavam constantemente, e seu pai era um homem severo e impiedoso, cuja forma de amor se expressava por críticas, cobranças e punições.
Ele cresceu com a promessa de que se um dia tivesse uma família, ela seria totalmente diferente. Sua casa seria um lar de paz e amor, onde a compaixão e a compreensão continham espaço. E foi com esse sonho que, aos 28 anos, João Pedro conheceu Helena, uma jovem generosa e cheia de vida que parecia ser o oposto do que ele conhecia. Helena, por sua vez, tinha crescido em um lar caloroso. Seu pai e sua mãe lhe mostraram o valor da empatia, o apoio emocional, e ela sempre imaginou que sua própria família seria uma extensão disso. Ao conhecer João Pedro, Helena sentiu uma atração pelo jeito quieto e introspectivo dele, vendo nele uma ternura escondida que ela queria ajudar a florescer. Eles se casaram e, pouco depois, Helena gravou de Tomás. João Pedro ficou emocionado ao saber que seria pai, vendo ali a chance de seu sonho de construir um lar acolhedor, sem o peso da dor de realizar e do medo. Quando Tomás nasceu, João Pedro fez de tudo para ser o melhor pai que podia. Ele trocava fraldas, acordava de madrugada para cuidar do filho e ajudava Helena nas tarefas de casa, ainda que fosse algo incomum em sua família de origem. Ele acreditava estar rompendo com o passado. No entanto, conforme Tomás cresceu, pequenos desafios começaram a florescer. A primeira vez que o filho chorou sem motivo, ele sentiu uma ponta de confiança. O choro alto e insistente fazia sua mente viajar de volta à infância, quando os gritos enchiam a casa e traziam uma sensação de pavor. Era como se cada vez que Tomás chorava, um eco de sua própria infância reverberasse. Helena percebeu a tensão no marido e tentou ajudar, mas ele sempre negou. "Estou bem", dizia, enquanto se afastava para respirar fundo. A ideia de pedir ajuda lhe pareceu uma traição ao seu compromisso de ser um pai diferente, de ser forte. Para ele, admitir que a fraqueza era um sinal de fracasso. Quando Tomás tinha 5 anos, a família teve uma noite particularmente difícil. Helena estava exausta com o trabalho, e Tomás, agitado, correndo pela casa, derrubando coisas e desobedecendo. João Pedro tentou manter a calma, mas em certo ponto não conseguiu mais segurar a segurança. Gritou com o filho, exigindo que ele ficasse quieto. Tomás se encolheu, os olhos arregalados de medo, e Helena ficou em choque, nunca imaginando ver o marido agir daquela maneira. Após essa noite, as explosões de João Pedro começaram a se tornar mais frequentes. Pequenas falhas ou desobediências de Tomás deixaram evidentemente disparar nele uma raiva que ele não sabia controlar. Helena tentou várias vezes conversar com o marido sobre o que estava acontecendo, mas João Pedro se recusou a admitir que tinha um problema. Ele acreditava que conseguiria controlar a situação sozinho. Com a chegada da segunda filha, Júlia, a pressão aumentou ainda mais. O comportamento de João Pedro começou a afetar o ambiente da casa. Tomás, agora com 10 anos, estava cada vez mais tímido e retraído perto do pai, enquanto Helena tentava proteger as crianças, mantendo um clima de paz à medida que o marido oscilava entre períodos de tranquilidade e explosões de raiva. Numa tarde de domingo, Tomás, sem querer, derrubou e quebrou um relógio que tinha pertencido ao avô de João Pedro. O pai explodiu de raiva, gritando e dizendo palavras duras que deixaram Helena e Tomás em choque. Naquele instante, João Pedro viu nos olhos deles o mesmo medo que sentia de seu próprio pai. Aquilo o destruiu por dentro, e ele saiu de casa, sem dar explicações. João Pedro passou dias perambulando pelas ruas, sem direção. Ele se isolou, evitando contato com Helena e as crianças. Sentia que era um fracasso, que jamais seria capaz de construir a família que sonhava. Em uma noite, enquanto estava sentado em um banco de praça, um senhor que observava sua expressão se aproximou. Os dois começaram a conversar, e João Pedro, sem entender o porquê, abriu seu coração. Esse homem, também pai, contou a ele sobre o impacto que o passado pode ter sobre o presente, e como buscar ajuda pode ser um ato de coragem e não de fraqueza. Ao retornar para casa, João Pedro pediu desculpas a Helena e explicou que queria se tratar. Ele começou a frequentar uma terapia de grupo para pessoas que vivenciaram traumas familiares. Na primeira sessão, sentiu uma mistura de alívio e vergonha, mas com o tempo foi aprendendo a lidar com as memórias que guardava e a aceitar que poderia ser um pai melhor, mesmo que não tivesse tido essa experiência. Com o apoio de Helena, João Pedro começou a reconstruir sua relação com Tomás e Júlia. Nos primeiros meses, a tarefa foi árdua. Tomás ainda se sentia inseguro perto do pai, e João Pedro entendia que precisaria de paciência para reconquistar a confiança dele. Ele começou a criar pequenos momentos especiais com os filhos.
jogos de tabuleiro aos domingos, passeios no parque, conversas sobre filmes que assistiam juntos. Esses momentos não apagavam o passado, mas aos poucos iam construindo novas memórias. Com o passar dos anos, a relação entre João Pedro e os filhos amadureceu. Tomás e Júlia, agora adolescentes, compreendiam a luta interna do pai e viam nele um exemplo de superação. João Pedro decidiu compartilhar com ele sua infância, as dores que enfrentara e a promessa que fizera de ser um pai melhor. Contou a ele sobre o caminho que trilhara para quebrar o ciclo de dor e como Helena fora sua maior aliada. Ao lado da esposa e dos filhos, João Pedro finalmente sentiu que havia alcançado o lar que sempre sonhara. A dor do passado ainda existia, mas agora ele a via como uma cicatriz, uma marca de algo que superou, que o fortaleceu. Ele sabia que a jornada não apagara suas feridas, mas agora sentia o orgulho de quem havia se tornado, porque tinha finalmente construído o amor e a paz que sempre buscara. Anos depois, Tomás se tornou pai. Na sala de parto, segurou seu filho pela primeira vez e olhou para João Pedro, que estava ao seu lado, emocionado. Ao ver o pai, Tomás percebeu que o ciclo havia sido rompido, que as gerações futuras não teriam que carregar o fardo do passado. João Pedro, com lágrimas nos olhos, beijou a testa do neto e sussurrou para o filho: "Você é meu orgulho, meu legado de amor." Se você gostou dessa história, deixe aqui seus comentários, não deixe de se inscrever no canal Histórias que a Vida Escreveu, deixe aqui seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Obrigado.